E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Embarque conosco nesta jornada ecológica, com o quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Aqui não exploraremos apenas a natureza, mas também aprenderemos sobre a importância de preservar esse mundo verde e lindo, Monte Everest que é a base. É conhecido em todo o mundo como sendo a montanha mais alta do planeta. Por causa disso, a montanha tem sido alvo de inúmeras expedições de caminhada ao longo dos anos, com muitos escaladores ávidos fazendo o seu melhor para alcançar o cume desta montanha notavelmente grande. O Everest, uma parte do Himalaia, é estimado em cerca de 8.849 metros de altura. Esta altura é tão impressionante que é difícil imaginar a montanha em toda sua glória sem vê-la pessoalmente. Isto levou muitos aventureiros a ficarem um pouco mais do que curiosos sobre o terreno da montanha, colocando muitas vezes suas vidas em risco para conquistar a montanha mais alta do mundo. No entanto, embora o Everest exista há tanto tempo quanto os humanos percorrem a Terra, não seria até os anos 50 que a primeira expedição oficial do Monte Everest fosse concluída. Houve muitas tentativas anteriores a este ponto, mas em 1953, a montanha foi finalmente conquistada. Entretanto, deve-se mencionar que o júri ainda não se pronunciou sobre se esta foi ou não a primeira expedição bem-sucedida. O que sabemos com certeza é que a montanha foi conquistada com sucesso cerca de 8.400 vezes até o momento. A viagem é extremamente perigosa e sabemos que centenas de alpinistas que tentaram escalar a montanha não conseguiram sair vivos, com seus corpos servindo como marcadores de trilha por muitos anos. Mesmo com tudo isso em mente, o Everest ainda é uma montanha envolta em mistério, e muitas ocorrências estranhas e bizarras aconteceram na maior montanha do mundo ao longo dos anos. Hoje, gostaríamos de lhes apresentar algumas das coisas mais estranhas e inexplicáveis que aconteceram no Monte Everest. Não deixe de ficar por aqui para o número 2, porque é muito difícil de acreditar. Além disso, antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Maurice Wilson. Maurice Wilson é, por todos os meios, um indivíduo muito determinado. O inglês fez de sua vida o objetivo de conquistar o Monte Everest, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para conquistar isso. No início dos anos 30, ele havia planejado embarcar em um avião e seguir para o Tibete. Uma vez lá, ele entraria no país e rumaria para um pequeno vilarejo que foi montado perto da montanha gigante. No entanto, ele queria fazer tudo isso sozinho. Para Maurice, isso significava até mesmo pilotar seu próprio avião, mesmo que ele não tivesse experiência prévia como piloto. Ele começou a aprender a voar e acabou indo com sucesso para a Índia, embora, após sua chegada, ele tenha sido rejeitado. Ele não pôde entrar no país, nem na cidade que planejava visitar. Em um esforço de última hora para conseguir entrar, Maurice pediu ajuda ao Karma Paul, um habitante local, que havia elaborado um plano para ajudar Maurice a entrar na vila. Não sabemos ao certo por que Maurice foi rejeitado, mas sabemos que, na época, somente os locais podiam entrar no Tibete. Isso significava que Maurice precisava se disfarçar de habitante local para poder entrar. Como ele não tinha o sotaque necessário para passar pelos guardas da cidade, Karma Paul teve a ideia de Maurice fingir ser cego e mudo para poder passar pelos guardas. Isto pode soar completamente ridículo, mas na verdade funcionou. Quando Maurice se aproximou do portão ao lado de Karma Paul, os dois receberam permissão para entrar. Este foi o primeiro sucesso do que logo se tornaria uma jornada difícil e conturbada para Maurice. Após passar pelos guardas, Maurice foi levado para um mosteiro próximo,
onde passaria cerca de 3 semanas antes de reunir coragem para se aventurar no Monte Everest. Ele partiu na primavera de 1934, acreditando estar totalmente equipado para conquistar a montanha. Quando chegou, no entanto, percebeu que as condições eram muito piores do que jamais poderia ter previsto. Ele subiu a montanha por um curto caminho, mas uma forte tempestade de neve o atingiu e forçou Maurice a voltar ao mosteiro. Ele passaria mais algumas semanas aqui, recuperando-se da tempestade, mas seu espírito não estava quebrado. Maurice tinha sua mentalidade de conquistar a montanha e estava disposto a fazer isso a todo custo. O ex-militar decidiu contar com a ajuda de 3 moradores locais para conquistar a montanha e ter seu nome gravado permanentemente nos livros de história. A pequena equipe se dirigiu para a montanha e, mais uma vez, fez uma pequena subida no terreno. Entretanto, os habitantes locais logo souberam o quão mal preparado Maurice realmente estava. Como eles logo descobririam, Maurice nunca havia usado um picador de gelo antes, então eles tiveram que ensiná-lo a subir a grande colina. Para completar, em sua primeira caminhada pela montanha, ele havia deixado várias de suas ferramentas para trás, o que significava que era impossível para ele passar por uma grande parede de gelo que estava impedindo seu caminho. Isto significava que, contra a vontade de Maurice, a equipe tinha que retornar e voltar para a aldeia. Maurice foi com eles, mas pouco depois de chegar, pediu a eles que voltassem para a montanha com ele, depois de ter recolhido alguns suprimentos e ferramentas novas. Para sua surpresa, os homens se recusaram a acompanhá-lo uma segunda vez, insistindo que ele não estava preparado para tal viagem. Maurice ficou indignado com isso e decidiu partir sozinho mais uma vez. Ele desapareceria no frio e no tempo nevado, para nunca mais ser visto vivo. Seu corpo foi encontrado no ano seguinte, em 1935, depois de ter falecido durante sua aventura. Ainda hoje, mais de 80 anos depois, os investigadores não sabem ao certo o que o levou a perder a vida. Podemos assumir com segurança que o tempo foi demais para ele suportar, mas seu caso permaneceu frio por muitas décadas. Visões inexplicáveis de fantasmas. Todos adoram uma boa história de fantasmas, certo? E se essa história envolvesse uma das montanhas mais famosas do mundo, e segundo a lenda, fosse 100% verdadeira? Para o povo Sherpa local, o Monte Everest é muito mais do que uma montanha comum. Eles sentem que a montanha tem um significado religioso e é altamente importante para a sua cultura. Eles consideram a montanha como um santuário natural e estão convencidos de que a montanha é o lar de muitos espíritos que vagueiam por aí, chamando o terreno gelado de seu lar eterno. Não é inédito que áreas remotas como esta tenham algumas crenças religiosas bastante interessantes sobre o mundo natural. Entretanto, o povo Sherpa local afirma que suas crenças são apoiadas por evidências do mundo real, com muitos habitantes locais afirmando ter encontros em primeira mão com fantasmas e espíritos que residem na montanha. Pemba Dorje, um membro local do povo Sherpa, é um recordista mundial para a mais rápida subida no Everest na história da humanidade. De acordo com os livros de recordes, Pemba conseguiu escalar a montanha em 8 horas e 10 minutos. Ele disse que sua viagem transcorreu sem problemas e, na maior parte do tempo, tudo ocorreu conforme o planejado. Entretanto, ao descer do cume da montanha, ele teve um encontro que nunca foi capaz de explicar. Ele disse que estava voltando para sua casa na aldeia, quando de repente foi cercado por várias figuras escuras e nebulosas. Ele não sabia quem eram ou o que eram no início, mas começaram a falar com ele. Ele disse que eles começaram a implorar por comida, e ele imediatamente soube que essas devem ter sido almas errantes daqueles que haviam perdido suas vidas na montanha. Não sabemos se ele ofereceu ou não comida aos espíritos, mas quando ele conseguiu voltar para a aldeia, ele compartilhou sua história com todos que conhecia e ninguém a questionou. O jovem de 27 anos havia levado muitas pessoas a acreditar que as histórias e lendas dos espíritos errantes que vivem na montanha podem ser mais do que apenas folclore. Afinal, das 300 pessoas que faleceram na montanha, apenas cerca de 150 tiveram seus corpos recuperados. Expedição Russa de 1952. Esta história é muito estranha e nunca foi explicada, mesmo depois de mais de 50 anos passados. Segundo os historiadores, em 1952,
o governo russo patrocinou uma expedição ao cume do Monte Everest. Se a subida fosse bem sucedida, teria marcado a primeira vez que alguém chegaria com sucesso ao topo da montanha. A ideia era que esta pequena equipe de escaladores chegasse ao cume e colocasse fotos de Lenin e Stalin no topo, com a Rússia reivindicando esta vitória como uma vitória para todo o país. Sabemos que os alpinistas fizeram um longo caminho até o topo da montanha. Não sabemos ao certo quanto tempo levaram para chegar ao topo, mas eles quase chegaram lá. Embora quando os montanhistas estavam começando a última etapa de sua viagem até o cume, eles desapareceram. Eles estavam a apenas horas de reivindicar seu lugar na história mundial, mas desapareceram da face da Terra, para nunca mais serem vistos ou ouvidos de novo. O que torna a história tão estranha é que seus corpos nunca foram recuperados. Além disso, nenhum de seus equipamentos jamais foi encontrado. Por todos os meios, parece que a expedição nunca aconteceu. E isso é certamente uma possibilidade. Sabemos que o governo russo não se intimida com controvérsias. Quando perguntado sobre a expedição, o governo se recusa a admitir se a expedição realmente aconteceu ou não. É possível que a expedição tenha realmente acontecido e que o governo se recuse a falar sobre ela por medo de que surja controvérsia sobre a morte desses homens corajosos. Entretanto, se isto é verdade, por que nenhum de seus corpos ou pertences jamais foi recuperado? Do outro lado disto, a expedição pode nunca ter acontecido e o governo estava apenas se vangloriando para se fazer parecer melhor do que outros países na época. Nós realmente não sabemos ao certo e é possível que este estranho mistério permaneça sem solução para sempre. Pegadas de Yeti na neve. A história a seguir é tão profunda que chegou ao National Geographic. A história em si pode parecer boa demais para ser verídica, mas segundo os pesquisadores, ela foi validada e é completamente genuína. O ano era 1951, quando o montanhista Eric Shipton decidiu alcançar o cume do Monte Everest. Ele havia visitado o Nepal e estava explorando várias rotas que ele e sua equipe poderiam tomar para chegar ao topo da montanha. Enquanto ele planejava, entretanto, sua investigação da montanha mudou rapidamente de rumo quando encontrou algo que ele não conseguia explicar. Ao tentar traçar um rumo viável, ele se deparou com uma série de pegadas que pareciam bastante bizarras. As pegadas eram muito maiores do que qualquer outro animal que ele já havia visto. O pior de tudo é que as pegadas não eram em pares de 4. Ao contrário, elas eram em pares de 2, o que significa que o que quer que tenha deixado essas pegadas deve ter caminhado em uma posição vertical. Ele pegou algumas amostras das pegadas e as documentou o melhor que pôde. Como ele logo soube, as pegadas foram estimadas em mais de 30 centímetros de comprimento e perto do final da impressão puderam ser vistas impressões claras dos dedos dos pés, semelhantes aos humanos. Enquanto as pegadas certamente pareciam pegadas humanas, elas eram muito grandes e nenhum humano se atreveria a andar descalço na montanha. Como era de se esperar, começaram a circular rumores de que Eric Shipton tinha acabado de encontrar algo que só poderia ser descrito como um Yeti. Isto pode parecer uma história exagerada, mas novamente é completamente real e tem sido investigada muitas vezes ao longo dos anos. Uma das teorias mais plausíveis sobre esses rastros é que eles podem ter sido causados por um urso que andava em pé. Isso certamente faria sentido, exceto por uma informação crucial: as impressões não correspondiam às de um urso. Melhor ainda, Eric teve a sorte de ter encontrado uma pequena quantidade de pelos que haviam sido deixados para trás. Por muitos anos, este pelo foi inútil para os investigadores. Entretanto, quando a tecnologia começou a avançar e novas técnicas estavam disponíveis, o pelo foi reexaminado. Em 2009, os pelos foram enviados para análise forense. Os especialistas assumiram que o pelo deve ter pertencido a um tipo de urso ou outra criatura que tivesse a capacidade de andar em 2 pernas por curtas distâncias. Entretanto, para seu espanto, o pelo não correspondia à genética de um urso ou de qualquer outro animal atualmente conhecido. O pelo e o DNA que ele fornecia eram completamente únicos e eram diferentes de tudo que já vimos antes. No final, os especialistas chegaram à conclusão de que o pelo pertence a um animal que nunca foi avistado na natureza. Entretanto, sem provas fotográficas ou outras amostras, não há como saber ao certo se este pelo poderia ou não ter pertencido a um Yeti da vida real. Obrigado por assistir.
Se você conhecer algum outro mistério incrível que tenha ocorrido no Monte Everest, nos conte nos comentários e suas sugestões podem aparecer em um vídeo futuro. Mas isso é tudo por enquanto. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Ecologia em Foco. Bem-vindos a Explorando Ecossistemas, onde a ecologia está em foco. Nesta viagem virtual, mergulharemos nos diferentes ecossistemas da ilha, realçando a biodiversidade extraordinária e também os desafios que enfrentam. Além disso, nós teremos a emocionante oportunidade de interagir ao vivo com especialistas em ecologia. Junte-se a nós para uma experiência educativa e envolvente. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas, por sua vez alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul. Na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. Entrevista final. O momento em que a sabedoria se encontra com a clareza. Nosso convidado especial, um líder ambiental, esclarecerá os pontos essenciais do episódio. Discutiremos a vital importância da conscientização ambiental. Gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. O cacique Kayapó Megaron Chucarramãe é um dos principais líderes indígenas do Brasil. Sobrinho do grande cacique Raoni, Megaron saiu da terra indígena no Xingu, estado do Mato Grosso, para alertar o país sobre as ameaças e também divulgar a luta pela preservação da riqueza cultural e os saberes dos povos da floresta. Mesmo com o celular nas mãos, Megaron Chucarramãe insiste em falar Kayapó. A importância de preservar, de manter, de continuar, é não acabar com a língua e não acabar com a cultura, costume que nós temos. Estão aqui. O português ele aprendeu na infância, fez da língua não indígena ferramenta para lutar pelos direitos dos indígenas. Os indígenas sempre vêm sendo ameaçados, né? De extinguir, acabar com a terra deles. Para manter a língua, a cultura e os territórios dos povos tradicionais, ele deixa a floresta de tempos em tempos desde 1970. Para lutar em defesa da floresta, na Constituição de 1988. Tem um artigo lá que garantiu para nós o direito de ocupação. Para lutar contra o marco temporal em 2021, para acompanhar seu tio, o cacique Raoni, há décadas. Convivi com meu tio Raoni, né? Ele é irmão do meu pai. É assim que meu tio Raoni pensa e fala. Quando ele vai para outros países, ele fala isso. Ele quer viver, ele quer que os índios vivam em paz. Deixar índio viver do jeito deles, do jeito que eles vêm vivendo até hoje, né? E a gente visitou vários países na Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, né? Então essa é a lembrança que eu tenho dessa viagem que eu fiz com o meu tio Raoni Sting. O que o senhor acha que aprendeu de mais importante com seu tio Raoni? Nós aprendemos dele ter lutado também dentro do nosso povo, o Kayapó, ter lutado para não ter conflito entre nós e tentar continuar a luta dele para preservar o costume, a cultura do nosso povo Kayapó. Com as lições herdadas de seus ancestrais, guiou as buscas pelos destroços do avião da Gol, que caiu na floresta dentro do território Mebengocré Kayapó em 2006, matando 154 pessoas. Então a gente pensou e tentou ajudar, né? Mas a gente, quando chegou lá, não era isso. Não tinha gente viva, né? Aquele lugar é sagrado agora para nós, porque tem espírito das pessoas que morreram lá. Na década de 1980, o cacique Megaron se mudou para Brasília. Foi o primeiro indígena diretor do Parque do Xingu. Depois, voltou para a terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso.
Cacique Megaron, desde então, o senhor viu o entorno do seu território se transformar? Começou na década de 70, quando a estrada 080 passou, chegou. A ocupação foi muito rápida no entorno da nossa terra indígena. A floresta foi embora? Acabou. Não tem mais floresta. Primeiro eles desmatam, né? Mata tudo que tem naquela floresta. Tudo, animais, corta até raiz para não nascer mais nenhuma árvore. Depois eles plantam soja ou plantam milho e joga veneno. E aquele veneno cai na terra. Quando chove, carrega esse veneno para o rio. Pelos apelos dele e de Raoni, a terra indígena Capoto Jarina, no Mato Grosso, foi homologada em 1991, mas o reconhecimento não botou fim às ameaças. Tem, acho que, pessoas dentro do governo ou fora do governo que ameaçam nós, a nossa terra. Tem muita gente interessada na exploração de riqueza dentro da terra indígena, né? Então não é só o brasileiro, mas outras pessoas, de outras empresas, de outros lugares, que têm interesse de explorar a riqueza dentro da terra indígena. Já está escrito, né, que eles vão querer explorar minério na terra indígena, madeira na terra indígena, acabar com tudo madeira que tem, né? Como eles acabaram aqui em outros lugares. Agora resta só na terra indígena. A luta não acaba. Megaron Chucarramãe mantém a altivez. Ouve os conselhos de Raoni, prepara a filha Maialu para assumir a voz do povo Kayapó. Viaja o mundo para defender a floresta. E onde quer que esteja, carrega um pouco da floresta com ele. Os indígenas resistem e vão resistir. Vão continuar como índio. E não pode esquecer a língua, não pode esquecer costume, a cultura, né? Conhecimento tradicional, conhecimento de medicina tradicional. Então, é isso que a gente quer preservar, isso que meu tio quer preservar, isso que meu tio quer que nosso povo não esqueça de sua cultura, né? O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade as normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária.
Cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados.
além de contar com um sistema de invase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas.
Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.